Eu estou muito feliz com essa oportunidade, com o crescimento da nossa faculdade, verdadeiramente um sonho que Deus tem transformado em realidade. Sabemos que nada é fácil na nossa vida, nada acontece de forma gratuita, tudo exige esforço, empenho, dedicação, trabalho. E se hoje nós estamos aqui reunidos neste congresso, não só aqui na Penha, mas em tantas outras localidades, estados e até fora do Brasil, é porque Deus tem nos proporcionado força, inteligência, capacidade para conseguir alcançar esse objetivo. Nós iniciamos este congresso, primeiro congresso de teologia da Faculdade Vitória em Cristo, rendendo ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, todo aplauso, porque Ele é digno de receber. A honra é dEle, a glória é dEle, o aplauso é dEle. Se não fosse por Ele, nós nada seríamos e nada poderíamos fazer. Eu quero agradecer cada um que está aqui, que já chegou. Não quero atrasar, dar tempo dos nossos professores poderem falar com tranquilidade. Quero também agradecer aqueles que estão espalhados nos nossos polos e núcleos e que estão recebendo a transmissão nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida, aí onde você está, a sua família, seu trabalho, seus estudos, que você cresça cada dia mais. Depois eu vou trazer para vocês aqui uma apresentação da nossa graduação, da nossa pós-graduação, do nosso seminário teológico. Também vou fazer menção de todos os nossos polos e núcleos que estão recebendo a transmissão nesse momento. Eu sei que muitos já recolheram seus trabalhos, já assinaram a lista de presença. Nós aqui ainda não fizemos isso, mas nosso intervalo, a Joyce com a Cláudia estarão ali na frente, para que vocês possam entregar os trabalhos, assinar a lista de presença. Já há tempo, veio preparado? Eu sei que nos polos também tem, aqui já tem uma mesa ali farta, abençoada. Crente é assim, irmão, crente gosta, duas coisas que crente gosta, de estudar e de comer. E se é a faculdade, não vai faltar, vai estudar e vai comer também. Então, no nosso intervalo, você vai ter a oportunidade de participar ali daquela mesa maravilhosa, vai poder entregar os seus trabalhos, os alunos, também vai assinar a lista de presença, tá? Importante isso, para quem está aí nos polos e nos núcleos, tá? Só para os irmãos entenderem a diferença de polo para núcleo. Os polos são da graduação, então, onde tem alunos da graduação, ali nós temos um polo, tá? E os núcleos são dos alunos do seminário. Então nós temos núcleos que não são polos. A maioria dos polos são polo e núcleo, tem a graduação e tem o seminário, mas nós temos alguns núcleos que não são polos porque não oferecem a graduação. Então, quando eu falo polos e núcleos, é essa a diferença. Polo é de graduação, núcleo é do seminário teológico. Vocês que estão aí nos seus polos e núcleos, não se esqueçam também desse importante requisito, que é entregar o seu trabalho, assinar a lista de entrega e também assinar a lista de presença, para que aqueles que desejarem, nós possamos então entregar o certificado de participação neste primeiro congresso. E aí você vai poder imprimir, colocar numa moldura, pendurar na sua sala e guardar de recordação esse evento tão maravilhoso. Eu queria saber aqui, e até nos polos também que estão recebendo a transmissão, quem ainda não é aluno da Faculdade Vitória em Cristo, levanta o braço. Olha só, quem ainda não é, quando eu falo que ainda não é porque vai ser, amém? Eu queria que vocês dessem um aplauso a Jesus pela vida dos nossos visitantes, muitos visitantes. Quem é aluno da faculdade, meu irmão, já é da casa,
Já aí tá, acabou a semana de prova já? Acabou, Jesus, acabou a semana de prova. O povo gosta tanto de sofrer que você acredita que tem aluno que me pediu para prorrogar a semana de prova? Eu falo, Jesus, já não basta uma semana de prova, ainda quer mais prova. O povo gosta de ser provado, irmão. Mas a gente não vai poder aproveitar as nossas palestras. Eu não vou falar mais não, eu vou pedir o pastor Josué. Queria que você recebesse o pastor Josué com um forte aplauso para Jesus. Pastor Josué, eu acho que... Quem conhece o pastor Josué aqui? Levanta o braço. Ó, pouquíssimos conhecem. Por quê? Pastor Josué não aparece, mas pastor Josué é uma engrenagem importantíssima. Ele é o diretor administrativo da faculdade. É ele quem cuida dos contratos, quem cuida dos pagamentos, quem cuida de toda a parte administrativa da faculdade. É o pastor Josué, meu amigo de mais de 20 anos, e eu sou grato também a Deus pela vida dele. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos fazer uma oração. O pastor Josué vai fazer essa oração para nós iniciarmos o nosso congresso de teologia. A paz de Cristo. Amém. Tem gente animada aí? Ô, glória, isso aí mesmo. Tem que ficar animado. É felicidade. Aprender é muito bom. Salmo 119, versículo 171 diz: os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinastes os teus estatutos. Que Deus continue abençoando vocês, que nessa caminhada, mesmo que venham as lutas, as adversidades, vocês olhem para Jesus e sigam para o alvo que Ele já colocou na vida de vocês, e a promessa de chegarem ao fim, que é o início de uma carreira brilhante aí no ensinamento da palavra de Deus, tá bom? Vamos estar abrindo aqui com a oração. Curva a sua cabeça, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nessa tarde, ó Deus, de podermos, Senhor, ver o quanto o Senhor é maravilhoso, e ó Deus, como é bom aprender a Tua palavra. Senhor, que cada dia mais isso possa ficar enraizado nos nossos corações, de querer mais de Ti, conhecer mais de quem é esse Deus que é tão maravilhoso para nós. Sim, Senhor, abençoa os Teus filhos que aqui vieram, aqueles que estão na transmissão, nos polos, Senhor. Senhor, que hoje seja uma tarde proveitosa, abençoada, e que saiamos daqui, Senhor, mais alimentados da Tua palavra, por tudo aquilo que será falado, tudo aquilo que será feito. Sim, Senhor, abençoa os Teus filhos, fortalece, Senhor, que a cada dia eles possam estar olhando para Ti, Senhor, não olhando para as adversidades, mas olhando para as promessas que Tu já tem feito e as que Tu ainda há de fazer na vida de cada um. Abençoa, Senhor, abre a mente, abre o coração, sim, Espírito Santo, que possam receber todo o conhecimento da Tua palavra e assim, Senhor, propagarem o Teu Evangelho, para que mais vidas, mais pessoas sejam alcançadas pelo Teu amor. Assim, Senhor, nos abençoa nessa tarde, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Aleluia, pode se assentar. Queria que a mídia colocasse, por favor, o currículo do professor Johans Esteves. Pode tirar do pastor Assir. Coloca do... Só porque ele tem cabelo? É. Olha aí, ó. Dá uma olhadinha, minha gente. Ó, doutorado em psicologia, mestrado profissional em economia e gestão empresarial, especialização em gestão pública, especialização em gestão escolar, especialização em gestão da qualidade total, especialização em economia e gestão empresarial, especialização em liderança e gestão eclesiástica, graduação em administração de empresas, graduação em pedagogia, graduação em teologia e coordenador e professor da graduação em teologia da Faculdade Vitória em Cristo, é ele, professor Johans Esteves, o careca mais charmoso da faculdade.
Acalme os vossos corações ali, ó. O pessoal já sabe. Paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão dormindo. Paz do Senhor, meus irmãos. Aê, crente aí, crente aqui. Vamos embora, gente. Ó, falar depois disso, acho que eu vou embora. A palestra já acabou, né? Não precisa falar mais nada, não. Vamos embora. Gente, que bom ver vocês aqui. Antes de começar a palestra, um momento que todo mundo conhece. Momento do coordenador. Vocês acharam que não ia ter momento do coordenador aqui? Claro que tem que ter. Então, primeiro parabenizar a todos que vieram aqui presencialmente, a todos que estão nos nossos polos, mandar um beijo pro polo lá de Niterói, que a minha galera lá que tá comigo toda semana. É muito bom ver os rostos e os corpos físicos de vocês, né? A gente fica lá olhando lá pela telinha, procurando ver cada um de vocês. Alguns interagem um pouco mais, outros um pouco menos, mas é muito bom quando a gente tem essa oportunidade de estar presencialmente, né? E quando a gente vai nas igrejas, a gente vai nas filiais, a gente poder receber o carinho de vocês é algo que não tem preço, de verdade. Quando Deus colocou no coração do pastor Isaías, do pastor Silas, do pastor Josué e do meu coração a faculdade, quando ele me posicionou em direção a isso, a gente sabia que algo grande iria acontecer, mas a gente não sabia o quanto isso ia impactar positivamente as nossas próprias vidas. Então, obrigado por cada um de vocês existirem nas nossas vidas. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e eu tenho certeza que assim como vocês são bênção na minha vida, vocês são bênção na vida de outras pessoas também, tá? Acabou as provas? Acabou as provas? Eu já falei para quem tem aula comigo no primeiro e segundo período, tá proibido de me ver essa semana. Não quero ninguém entrando na aula revisional 3, porque se entrou na aula revisional 3, meu Josué, é porque vai fazer a 3. Então não quero ninguém fazendo a 3. O pessoal do primeiro período ama a metodologia da pesquisa. Assim, a melhor matéria da faculdade, só que não. Eu mesmo falo, então tá tranquilo, é a matéria mais chata mesmo. Eu tento fazer alguma coisa para ficar menos pior, mas é chato, né? Não concorda não, que me deixa triste, me deprime. Não vai isso comigo não. Acho que tá dando uma falhada aqui, agora foi. Então, fiquem atentos aí ao prazo de rematrícula de vocês, para o semestre que vem. A gente está abrindo, a partir de segunda-feira, as matrículas da nossa próxima turma de graduação do meio do ano. Então, pessoal que levantou a mão, que falou que ainda não era, segunda-feira já pode começar o processo, falar com as meninas, a Joyce vai atender vocês. Então a gente está indo para a nossa quarta turma, gente. Olha como é que Deus é bom. Tem noção que a galera da primeira turma se forma em dezembro do ano que vem? Era para ter dado um glória agora. Pelo menos o pessoal da primeira turma. É muito rápido, a gente acha que não, mas é muito rápido. E tem sido bênção demais, a gente já tem aí a próxima turma para abrir para esse semestre, vamos fazer a mesma coisa nos outros e muita coisa Deus ainda vai fazer. Amém? Se tiver alguma reclamação a fazer, procure o pastor Isaías. Se for fazer elogio, procura para mim, pode ficar à vontade. É simples assim. Se for pedir para mudar alguma coisa, procura o pastor Josué. Aí o pastor Josué que muda, que ele que diz que pode mudar, você não pode mudar. É tudo com ele. Tá bom? Amém? Vamos começar, gente? Vamos falar um pouquinho sobre o pessoal do primeiro período estava perguntando o que eu vou fazer no segundo período. A gente vai falar de psicologia no segundo período. E a gente sempre busca nessa disciplina de psicologia, que é uma disciplina dentro do curso de teologia, para o MEC, acessória, né? Assim como metodologia, por exemplo, é uma disciplina acessória, mais obrigatória, eu preciso ter. A gente busca cumprir aquilo que nós, enquanto faculdade confessional, pentecostal que somos, nos propusemos e nos propomos a fazer. Ou seja, a gente não pode ficar preso somente a um conteúdo teórico e metodológico. A gente tem que buscar, de alguma forma, aplicar isso no dia a dia. E aí, a grande ideia de hoje é mostrar para todos, os que já tiveram aula, já viram algumas coisas que eu vou falar aqui, os que não tiveram aula ainda vão entender o que vão ver, e aqueles que não são alunos vão entender um pouco do que a gente faz dentro da faculdade.
A psicologia é uma poderosa ferramenta, se a gente souber usar. Então, esse é o grande X da questão. A gente vai chegar numa discussão aqui hoje, passa o slide, por favor. A gente vai chegar numa discussão aqui hoje que vai caminhar por esse trilho, por essa questão entre teologia e psicologia. Então, hoje, a gente vai, num grande bate-papo, responder aquelas perguntas que estão ali, ou buscar artifícios para responder aquelas perguntas que estão ali. Qual o papel da psicologia na igreja? Ele existe? Ajuda? Atrapalha? Pode ser usado? Não pode ser usado? Como a teologia e a psicologia complementam na compreensão do ser humano e da vida espiritual? Há, de alguma forma, uma contribuição? Que contribuição é essa? Como a psicologia pode contribuir para o bem-estar dos membros dentro da igreja? A gente sabe que vivemos tempos difíceis. A depressão, a ansiedade e outros males, os chamados maus do século, estão dentro das igrejas, assim como estão dentro das casas, assim como estão dentro das escolas, e nós vemos cada vez mais manifestações, infelizmente negativas, acerca desse ponto. Um dado interessante para a gente contextualizar: durante a pandemia, o índice de suicídios em adolescentes na faixa dos 11 aos 15 anos aumentou 70%. É muito sério o que a gente precisa fazer enquanto igreja, enquanto servo de Deus e enquanto estudantes e profissionais da teologia também. Quais são os desafios psicológicos enfrentados pelos pastores atualmente? Quando eu falo de pastores ali, eu estou falando de pastores e líderes, eu estou falando do ministério de um modo geral. Será que são afetados? Pouco ou muito? Isso é importante. Como a igreja pode promover um ambiente acolhedor e terapeuticamente saudável? E aí eu estou falando de igreja, mas eu estou falando de igreja, de casa, do teu trabalho, em todo lugar em que você estiver inserido. O que você pode fazer, o que você pode plantar para que isso venha a contribuir para o ambiente salutar naquele local? E, por fim, qual a importância da formação em psicologia? Porque tem muita gente que acha que a psicologia não é para mim, né? Psicologia, assim como eu achei há alguns anos atrás que psicologia era coisa de maluco, até que eu precisei dela. Aí eu descobri que eu não estava maluco, mas que eu precisava de ajuda em alguns pontos da minha vida. E aí, quando eu aceitei isso, eu passei a me ver de forma diferente. E aí eu consegui entender aonde eu precisava ser melhor e aonde eu precisava mudar. Isso é muito importante. Então, é esse grande bate-papo que a gente vai fazer hoje, de maneira bem tranquila, bem rápida, mas importante e fundamental. Como eu falei, tudo que eu vou falar tem a ver com a teologia, tem a ver com a disciplina, mas principalmente a essência é a nossa vida, é o nosso dia a dia, é o nosso contexto, seja eu pai, mãe, filho, filha, aluno, professor, trabalhador, chefe, pai, e seja em qualquer relação, pastor, líder, em qualquer relação que eu tiver, é importante que eu entenda determinadas situações. Pode passar? Então, só para a gente poder caminhar dentro daquilo que a gente está falando, qual o contexto atual que a gente vive? Como é que está o mundo? Está fácil, gente? Vem comigo aí, em nome de Jesus. Está fácil? Quem está vivendo a vida fácil, levanta a mão aí. Ninguém levantou, não? Ronaldo, levanta aí com você. Pelo amor de Deus. Ajuda aí. Com mais ou com menos, eu acho que ninguém leva uma vida fácil. A essência da vida é difícil, desde que aquele camarada que você conhece muito bem, e aquela camarada que também você conhece muito bem, tal de Adão e Eva, comeram aquele negócio, daquele fruto, lá no Éden. De lá para cá, a vida ficou difícil. Complicou tudo para a gente, né? A comunhão já não é mais a mesma, o dia a dia, ele é intenso, a mulher sente as dores do parto. Quem tem filho sentiu agora aí. Então, o contexto que a gente vive é um contexto complicado. A tecnologia, ela trouxe coisas muito positivas, mas do ponto de vista psicológico, ela trouxe sérios e graves problemas. Falta de foco, falta de atenção. Ao mesmo tempo que a gente está muito conectado, a gente está completamente desconectado, por vezes, das pessoas que estão ao nosso lado.
Num componente que às vezes a gente não percebe, mas é fundamental, a guerra nunca parou de existir. Sempre há guerra em algum lugar. Mas o que muitas vezes freava a guerra era a quantidade de mortos que a guerra produzia. A cena chocava. Os soldados de guerra, quando retornavam para suas casas, eles traziam histórias, eles traziam fatos, acontecimentos que marcaram a vida dele e que dali para frente não seria mais a mesma coisa. Mas agora a gente tem o drone. Eu aperto um botão. Ainda bem que o Trota não está nessa fase. O Trota fica lá na capela da Marinha, ele não está nessa parte de apertar botão. Em nome de Jesus, nem vai. Mas você aperta o botão, o drone ele vai com uma câmera, um GPS, um sensor de infravermelho, localiza o alvo, e aí não importa se tem 1, 2, 100, 200, 500, 1000, 1 milhão de pessoas. Ele solta a bombinha, teleguiada, bonitinha, não erra o alvo, explode tudo, mata todo mundo. Quantas pessoas morreram? Não sei. Não sei. Quantas famílias? Tinha família ali? Não sei. Repare que quem apertou o botão, psicologicamente não está abalado, porque ele não está vendo coisas que normalmente o abalaria. O contexto tecnológico que nós vivemos, ele nos impulsionou, e a pandemia fez isso de uma forma muito abrupta, contudo, ele nos trouxe grandes sequelas e mazelas psicológicas, que a gente não pode estar alheio a isso. Como eu falei, a gente está altamente conectado com o mundo inteiro e às vezes desconectado com quem está ao nosso lado. Esse contexto, então, somado, pode deixar o outro slide, pode passar o outro slide, deixa o outro para o povo ver, isso aí, ó. Somado à sua velocidade. Gente, a pandemia fez com o nosso dia a dia, em ponto de vista tecnológico, o que 10 a 20 anos faria. O teletrabalho, que hoje é uma realidade no Brasil, ele demoraria ainda para entrar. Tudo é muito rápido, para o bem e para o mal. Fake news. Vivemos um tempo em que não sabemos o que é verdade e o que é mentira. Essa velocidade nos aflige muitas vezes. Como nos manter? A gente vai ver quando chegar lá na frente, né? Como isso afeta diretamente os ministérios. Vou dar só uma palhinha para vocês. Se coloque, quem é pastor sabe do que eu estou falando, quem não é pastor se coloque no lugar. Como se manter atualizado na velocidade que esse mundo está, sem perder a essência da palavra? O pastor já deve ter essa hora e falar, irmão, complicado, porque o povo te cobra que você esteja atualizado, mas a palavra de Deus te mantém firme num princípio que você não pode mudar. Então você tem que ao mesmo tempo se manter atualizado, estar contextualizado, sem perder a essência da palavra, da fé, dos princípios. E aí, trazendo para dentro de casa, a gente tem um exemplo, né? O pastor Silas, ele é um dos grandes pioneiros em contextualização de igreja do nosso tempo. Não a contextualização fora da Bíblia, mas a contextualização dentro da Bíblia. E toda hora tem alguém falando alguma coisa dele. Toda hora tem alguém questionando alguma atitude dele. Por quê? Porque ele permitiu que determinados dogmas do mundo fossem quebrados dentro da igreja. Para quê? Para que o povo se sentisse mais confortável, psicologicamente mais acolhido, logo mais estável, mais fiel, mais contínuo. Tudo é uma questão de sinalização. Então, nesse contexto de velocidade que nós temos, é difícil se manter atualizado. Além disso, há uma excessividade muito grande. Os complexos de grandiosidade, grandes obras, mega igrejas, projetos megalomaníacos, que a todo tempo empurram outros locais para que seja da mesma forma. Há um excesso muito grande, há um descarte muito grande de tudo. São coisas que a gente precisa entender dentro do nosso contexto, porque isso nos leva ao último tópico que está ali, ao narcisismo. Eu, o tempo inteiro é o eu que prevalece.
O nós foi esquecido e a dependência de Deus fica no segundo plano. Está certo isso, gente? Ainda bem que vocês concordaram que não está certo. Eu ficava preocupado aqui se vocês falassem o contrário. Claro que não. E aí aqui o primeiro parêntese, que aqui não é pregação, não é culto, é uma palestra de psicologia, mas eu preciso falar para vocês, cada um de nós tem um papel fundamental nesse contexto que está ali. Se está desregulamentado, se a família não é mais família, ela pode não ser mais família para alguém, mas para mim ela vai ser sempre família. Se o conceito de homem e mulher está deturpado, para os outros, porque para mim ele continua intacto, macho é macho e fêmea é fêmea. Ah, então você é homofóbico, jamais. Essas pessoas precisam ser ainda mais amadas, ainda mais acolhidas, para a gente mostrar para elas que a gente é diferente. Então você tem que se conscientizar disso. Você não é todo mundo, eu sempre falo isso. Você é diferente, você é povo separado. Então se você foi chamado para fazer, faça bem feito. Não é porque o contexto existe que ele te determina. Ele influencia. Nós somos seres subjetivos e o meio influencia diretamente naquilo que eu e você somos. Sim, mas nós temos um princípio a seguir. Não vamos deixar que esse princípio nos tire daquilo que Deus quer. Pode passar. Então, o que é psicologia, gente? Para a galera que já teve aula, já sabe o que é psicologia. Mas, para a galera que não tem, eu vou falar um pouquinho o que é psicologia. Pode passar. Psicologia vem da junção de dois vocábulos, né? De origem grega, logos, que quer dizer razão, e psique, que quer dizer alma. A alma, nesse conceito, ele não está relacionado à alma espiritual. Ela simplesmente é uma palavra utilizada para designar algo que transcende o entendimento material humano. Então, é a lógica pela qual nós tomamos determinadas atitudes no nosso dia a dia. Então, a psicologia ela vai estudar o nosso comportamento. De que forma? O que nos faz, o que nos motiva a tomar determinados comportamentos? Por que nós temos esses determinados comportamentos? Como nós agimos nesses próprios comportamentos? O que nos faz continuar e o que nos faz parar com esses comportamentos? Então, nós somos frutos do meio que vivemos. Quem lembra de alguma coisa quando tinha 1 ano de idade aí? Eu. Vocês vão ficar tristes que eu vou falar, mas não é para ficar triste porque não me dói mais, tá? Não é normal que isso aconteça. Por que eu vou falar isso para vocês? Para vocês entenderem o impacto psicológico de uma imagem na vida da pessoa. Eu lembro, quando eu tinha 1 ano e meio aproximadamente, segundo eu relatei para minha mãe e ela me passou, de uma cena em que eu estava na beira de uma cama e eu lembro exatamente o local, o ambiente, o armário, como eram os detalhes do lado esquerdo, a cama, uma escrivaninha, uma penteadeira. Olha só, isso aqui é velho, gente. Isso aqui é velho. Eu estou com 43, já falo logo que é para ninguém chamar de velho, é o diabo, tá? Então, a penteadeira do lado de cá, a janela do lado de cá e a porta do lado de cá. Eu segurando na beira da cama, na quina, exatamente na quina da cama, e meu pai com uma faca na mão querendo matar minha mãe. Ficaram até quietos, né? Não é boa a imagem. Normalmente as imagens que nos marcam num período curto das nossas vidas de início são as piores possíveis. E eu levei essa imagem, pastor, por muito tempo na minha vida. Inconscientemente, eu sabia do local, eu sabia da cena, mas eu não ligava meu pai e minha mãe dentro dessa cena. E durante muito tempo isso me fez mal. Até que eu consegui, depois de adulto, depois de ser pai, entender o impacto que aquilo tinha na minha relação com meu filho, na minha relação com as outras pessoas e na minha relação com a própria família. Então, o nosso contexto de desenvolvimento, o nosso contexto psicológico, as nossas ações são geradas por aquilo que a gente conhece, mas muitas vezes por aquilo que a gente passou e simplesmente a gente não se recorda.
Freud vai dizer, e eu tenho muito cuidado com Freud, quem tem aula comigo sabe que eu falo o tempo inteiro, mas isso ele vai dizer uma realidade, ele vai dividir o nosso cérebro em três, a nossa consciência ou inconsciência em três níveis, como se fosse um iceberg. A primeira parte, a parte consciente, a menor parte, aquilo que a gente consegue perceber. O limiar da água, aquele que nós vimos através de um reflexo, ou que nós vimos de forma deturpada, ou côncavo, ou convexo, como o pré-consciente. Algo, fatos que nós conseguimos lembrar, mas não nos afetam diretamente ou nos lembramos parcialmente deles. E a grande parte que nos move seria o inconsciente, é a parte de baixo do iceberg. Aquilo que a gente vem acumulando ao longo da nossa vida, em especial na nossa infância, que nos marcou de tal forma que a gente leva sem saber que a gente leva. Então, muitas vezes, a pessoa entra, e aí aplicando o que eu estou falando, a pessoa entra na igreja, num líder, no ministério, e o avô tem um episódio de agressão com a avó. O pai tem um episódio de agressão com a mãe. E ele acaba repetindo o processo de agressão com a esposa. E esse casal chega para tratamento e muitas vezes a pessoa vira e fala assim: maldição hereditária. Seco assim. Pode ser? Claro que pode. A gente sabe que existe. Sabe que o mundo espiritual ele é verdade e ele existe e a batalha é forte pelo lado de lá. Mas preste atenção. Se o avô fazia, se o pai fazia e se ele faz, isso pode ser um comportamento repetido. Ou seja, se ele descobrir o motivo que impulsiona ele a fazer aquilo, ele aprende a se controlar. E aprendendo a se controlar, ele controla as suas ações. E controlando as suas ações, ele tem o que é chamado de inteligência emocional. E aí a gente dá um pulinho para frente e vem para a fé. Por que a fé é importante? Porque a fé é um grande balizador. A palavra de Deus é um grande norteador. Então, quando eu me entendo, eu sei o que me encaixa, eu sei que aquela emoção é prejudicial para mim, eu lembro o que Jesus faria. E aí eu não faço aquilo que está de errado. E aí é o conceito que se cria, então, de inteligência espiritual. Deus, como centro de tudo, entrando no seu coração e fazendo com que você faça o discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E aí a gente vai ter uma discussãozinha sobre religião e teologia daqui a pouco, que é legal para a gente poder aprender. Pode passar? Resumindo então, psicologia é uma ciência, tá? Legalmente constituída. Existe um Conselho Federal de Psicologia, ele tem padrões, procedimentos, escolas, tem uma metodologia própria, tem um conjunto de exercícios, um conjunto de instrumentos de pesquisa, de instrumentos de coleta. É uma ciência experimentada. Jovem ciência, data do início do século XX, mas é uma ciência. Além disso, ela busca diretamente o estudo do comportamento. Então, quando ela olha para mim e para você, ela busca entender o porquê que a gente faz ou não faz determinadas coisas no nosso cotidiano. E o que gera isso, o que pode parar isso. O papel da psicologia, então, é nos confrontar. Ponto. Psicólogo, não estou falando dentro da igreja, estou falando do psicólogo fora da igreja, que é, inclusive, proibido por resolução do Conselho Regional de Psicologia, de envolver ou de botar a religião dentro da sua metodologia de trabalho. Então, esse psicólogo, ele não aconselha, ele confronta. Mas por quê? Você já percebeu o quê? Você entende que? Você viu o impacto disso? Ele vai te confrontar. Qual é o intuito? Que você identifique isso, para que a partir daí ele possa começar a te identificar e fazer com que você consiga evoluir dentro das suas próprias escolhas. E eu não vou continuar, porque daqui a pouco a gente vai falar da outra parte, que é a parte dentro da igreja. Então, e claro, como eu falei, estudo os processos mentais, a forma com que nós coordenamos o nosso pensamento. Beleza? Pode passar? Psicologia e igreja, vamos falar um pouquinho dessa relação. Então, antes de passar, tem relação de psicologia e igreja, sim ou não, gente? Teve gente que falou não. Guarda aí, em nome de Jesus. Você não está errado, não. Você só pode não estar certo.
mas errado você também não está. É para ninguém me bater. Então fica calmo. Pode passar. E aí a discussão que eu estava falando com vocês. De um lado nós temos a ciência do homem, psicologia. Do outro lado, nós temos a comumente chamada, no mundo científico, de ciência de Deus, a teologia. O diálogo é possível? E aí? Sem medo de errar, é ou não é? É, mas não é, pode ser que não seja. Talvez sim, porém não. Contudo, eu acho que talvez. E aí? Aí a gente precisa entender os dois lados da mesma moeda. Eu já falei de um lado. Do lado da psicologia, ela se encapsulou dentro de uma ciência que ela diz o seguinte: olha, isso aqui não existe. O transcendental, a religião, ela não existe. Vamos cuidar do ser, pelo ser. Vamos cuidar do eu. O importante é você estar bem, é você. Repare que em nenhum momento a psicologia olha para outro lugar, até porque a função dela é olhar para você. Ela está certa. Então para de demonizar a psicologia. Porque a primeira coisa que a gente vai quebrar aqui, se tudo que há na terra foi criado por Deus, sim ou não? Sim. O médico foi criado por Deus? Sim. Foi ou não foi? O advogado? Às vezes eu tenho dúvida. Só para implicar com você, pastor. Essa era só para implicar com o pastor Josué. Aleluia! Olha aí, o crente quando é crente é outra coisa, né? Já mandou logo para quebrar a firma, o advogado dos advogados é Jesus. Eu fiquei até quieto agora, não falei nada. Mas eu estava falando da parte humana, tá? Que deixe claro para o senhor, que já vou falar da parte espiritual. Por que o psicólogo ia ser do capeta, gente? Quer dizer que tudo era de Deus, o psicólogo do demônio. Eu vou botar um serzinho aqui na terra. Ô Deus, fica aqui. Já criou todo mundo? O advogado é teu, tem certeza? É, tá. Agora deixa umzinho comigo. Psicólogo. Pelo amor de Deus, gente. Se tem, foi Deus que colocou. O problema é como a gente usa. Como quase tudo na vida. A Bíblia é a maior verdade que existe, sim ou não? E não tem gente que usa para o mal? Tem gente que fala que Deus era matador. Pega uma passagem solta, como diz o nosso pastor, né? Um texto sem contexto, ele vira pretexto, e aí fica lá o negócio. Não, a psicologia não é do demônio. A ciência não é do demônio. A ciência é de Deus. Quem faz escolhe se é de Deus ou se é do diabo. É simples, somos eu e você que escolhemos. Então agora caminhando para o outro lado, de que é composta a igreja, gente? De quê? Pode falar alto. Isso, fica com medo de errar não, porque é disso mesmo. De gente, de pessoas, não é isso? Não é isso? Não é de ser humano perfeito? Não é isso? Se é de ser humano, se é de pessoas, se é de gente, a gente precisa cuidar dessas pessoas. Qual é a ciência que tem como intuito analisar e tratar o comportamento de pessoas? Então, pelo amor de Deus, crente, para de demonizar o que Deus colocou na tua vida. É simples assim. Aí, claro, aí eu faço um parêntese aqui. Então eu vou pegar um psicólogo freudiano e vou. Só para vocês entenderem porque que eu vou falar de Freud, a base da metodologia, da estrutura de Freud é o prazer. Em linhas gerais, falando uma palavrinha para todo mundo entender, o sexo. Ele vai dividir o crescimento, a fase de desenvolvimento em fase anal, fase fálica, todas ligadas à saciedade de necessidades humanas, partindo de pontos específicos do nosso corpo. Ou seja, Freud busca o prazer. Ele diz que a saciedade da pessoa vem pelo prazer, através das suas necessidades.
Por isso, cuidado em nome de Jesus. Se o cara falar de Freud para você, faz uma oração pela vida dele e vê se você continua lá ou se você sai correndo. Tem que ter cuidado. Então, uma coisa que eu sempre falo, por prudência, tá? Precisa de um psicólogo? Precisa, Jonas. Vá a um cristão. E Jonas, ele vai usar religião? Não, ele não vai usar religião. Porque a religião ele não pode usar porque o conselho não permite. Mas ele entende que a tua fé é um diferencial na tua vida, que pode fazer a diferença entre a tua vida e a tua morte. Então ele vai potencializar a tua fé a teu favor para que você saia do quadro que você estiver naquele momento. Consegue entender isso? E mas o meu pastor fez isso comigo. Amém. Essa é a função do pastor. Então você quer dizer que o pastor ele é um pouco psicólogo? No último slide eu respondo para vocês. Vou falar agora? Não vou, né? Pode passar? Então, o diálogo é possível sim. Tanto de um para o outro, quanto de outro para um. Contudo, há uma resistência da psicologia em relação à teologia. Mas não pode haver uma relação negativa da teologia com a psicologia. A essência da igreja, nós já falamos, é gente. Gente precisa ser cuidada. Amém? Esquece isso não, tá? Então, é na verdade uma grande contradição. A psicologia se diz materialista, ela se diz estudar o material. Teu pensamento é material? Pega aí para mim, bota na caixinha os seus pensamentos bons agora e me entrega aqui. Conseguiu não? Não, né? Tá bom, vamos piorar. Pega os ruins então, que eu te livro deles. Me dá aí. Não consegue? Não, né? Por quê? Porque o nosso pensamento, o nosso comportamento, as nossas ações, elas não são materiais, elas são imateriais. Então há uma contradição na própria essência da psicologia, porque ela lida com algo imaterial e se diz material. Ela lida com algo que transcende o físico e ela se apega ao biofísico, psicológico, vamos dizer assim, né? A psique somente da pessoa como instrumento de diferenciação. Então há aqui sim um contraponto. Contudo, esse distanciamento ele vem de muitos anos, ele vem na verdade de séculos. E aí quem for assistir as minhas aulas vai entender um pouquinho mais da história da psicologia, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Pode passar? Agarrou. O mouse ficou. Foi. Então, como eu falei, é um grande mal entendido. Se a gente olhar para Deus como causa primeira de todas as coisas, a gente passa a entender muitas condições que nós temos enquanto pessoa, enquanto ser. E a psicologia, embora desconsidere a religião, diversas escolas ligadas à psicologia, como a Escola de Felicidade de Harvard, e recentemente o Centro de Estudos em Psicologia da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, vem fazendo trabalhos específicos sobre a fé e os seus impactos sobre o bem-estar psicológico da pessoa. E os resultados não são surpreendentes, mas são bastante contundentes, no sentido de pacientes com câncer terminal terem mais longevidade, mais qualidade de vida e maior índice de cura do que outros que declararam que não existe fé dentro do seu coração. Então fica cientificamente comprovado que o acreditar, que o ter fé, claro que eles lá não estudaram a fé evangélica, né? Mas a fé de um modo geral, ficou comprovado que a fé é sim um componente fundamental do dia a dia, dos nossos afazeres, e que Deus tem papel fundamental, seja ele na sua representação que for, isso dito pela ciência de um modo geral. Aqui a gente sabe muito bem que Deus que a gente está falando, qual o nome dele, como é que ele age nos nossos corações. Pode passar? Então, pegando uma visão do ser humano, como é que a gente é composto? Pode passar. Isso é interessante. A psicologia vai dizer, e até recentemente ela parava no psico, que nós somos seres bio, psico, socioespirituais. O que isso quer dizer?
que nós temos componentes biológicos que influenciam no nosso componente. Sim, o gene do teu pai, o gene da tua mãe influencia se você vai ser mais extrovertido ou mais introvertido. Psico, as nossas ações psicológicas, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas sensações diferenciam ações no nosso dia a dia. Sócio, somos seres sociais, ninguém vive sozinho. Aí eu sempre, quando eu dou aula, eu dou aquele exemplo. Quem já viu o Náufrago aí, aquele filme, Náufrago? Se não viram, veja, principalmente a cena que eu vou falar agora. É isso aí, é ele mesmo. O cara cai, contextualizando em geral, o cara cai na ilha deserta, o cara é entregador lá, o gerente da FedEx, que é uma empresa de entrega de encomendas, ele cai numa ilha deserta, fica perdido, aí ele fica lá durante um tempo, daqui a pouco ele tá pirando, tá ficando doido, ele machuca a mão. Quando ele machuca a mão, ele pega uma bola de vôlei. Ele pega a bola de vôlei e bota a mão ali na bola de vôlei. O sangue da mão dele fica marcado na bola de vôlei. Aí ele para, olha para a bola de vôlei olha para ele olha para a bola de vôlei, e ele dá um nome à bola de vôlei: Wilson. A bola de vôlei virou Wilson. E a partir dali, o Wilson virou o companheiro dele. E ajudou ele a se manter vivo, um pouco menos louco do que ele ficaria. E aí tem a cena emblemática, né, do grito do Wilson, que é que o Wilson está indo embora. A hora que ele consegue ver um navio, que ele está chegando perto do navio, o Wilson cai na água, gente. Olha que desespero. Pensa você, o seu melhor amigo, você no meio do mar, o seu melhor amigo cai na água. Ele não sabe nadar. Você fica desesperado, você quer pegar, e ele tentando pegar o Wilson, e ele começa a gritar: Wilson! Aí ficou essa cena do Wilson aí. Se você não viu, tem no YouTube essa cena do Wilson. Mas por que eu estou falando isso? Pela importância do relacionamento. O relacionamento é fundamental. Nós somos pessoas melhores ou piores por aquelas pessoas que nós nos relacionamos. Então é por isso que toda vez que eu falo que eu valorizo muito as pessoas que Deus coloca na minha vida, justamente por conta disso. Porque se eu tenho me tornado, ou procurado me tornar uma pessoa melhor, é muito porque Deus tem colocado pessoas melhores na minha vida. Então é por isso que eu comecei essa palestra agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque às vezes os alunos acham que só aprendem com a gente. Negativo, a gente aprende muito com vocês. Essa relação ela é muito positiva para mim e para todos os professores da faculdade de modo geral. Então é uma bênção para a gente. E por último, espiritual. Há uma relação transcendental entre o homem e uma força superior. Assim diz alguns campos científicos. A gente conhece o nome da força superior. A gente tem intimidade com a força superior, né? A gente sabe que é Deus, a gente sabe o quanto Ele pode mover na nossa vida. Mas essas 4 dimensões vêm da nossa essência. E essência é aquilo que vem com a gente desde que nós somos criados. E a gente não pode esquecer nunca, gente. Fomos criados à imagem e semelhança de quem? De quem? De Deus. Você entende que o que você precisa para seguir está dentro de você? Sim ou não? Você consegue entender? O que você precisa para seguir está dentro de você. Já nasceu com você. Você precisa exercitar algumas delas para que elas te impulsionem a se tornar alguém melhor. Mas o que você precisa, a sua essência, nasce com você quando Deus faz a mim e a você. Nós temos a imagem e semelhança de Deus. Nunca esqueçamos disso. Pode passar? E aí, falando agora um pouquinho das contribuições e caminhando para a gente poder encerrar, pode passar? A psicologia pode contribuir para dentro da igreja? Sim. Sendo bem pragmático e bem rápido para vocês. Sim. Só para vocês entenderem o que é bem-estar, o bem-estar hoje ele é considerado o bem-estar completo. O que é o bem-estar completo? Aqueles elementos ali: físico, social, mental, econômico e espiritual. Esses componentes precisam ser saciados para que eu tenha um bem-estar. Então eu preciso fisicamente estar com saúde.
para poder prosseguir, para poder continuar. Eu preciso socialmente me relacionar com pessoas e ser reconhecido nessa relação. Eu preciso mentalmente estar bem, psicologicamente estar bem, entender o que eu passo, o meu dia a dia e me comportar de maneira adequada. Ou seja, eu não posso estar em sofrimento psíquico. Além disso, economicamente, eu preciso comer, eu preciso... A outra reclamando ali, não faz isso não, em nome de Jesus. Irmão. Reclama não reclama não, você está viva, você está aqui, está vestida, em nome de Jesus. Faz isso não, gente. Meu Deus do céu. Vamos, pastor, levanta os pastores, vamos orar pela vida dela aqui, irmão, em nome de Jesus. Isso é normal. O ser humano, existe uma pirâmide, que eu falo nas aulas também, sobre a pirâmide de Maslow. Hierarquia de necessidade de Maslow. Ronaldo conhece bem essa pirâmide. Quando chega lá em cima é o que, Ronaldo? As necessidades mais... que seria a autorrealização, que traria a autorrealização para você. Aí, é uma utopia, né? Quanto mais a gente tem, a pessoa ganha R$1.000, ela vive com R$1.000. Ela come, ela se veste com R$1.000. Ela passou a ganhar R$5.000. Ela vai, pô, vou gastar 2, vou guardar 3. Não. Vou gastar 5. Aí Deus abençoa, Deus prospera a vida do irmão. Oh, glória, dobrou, foi para 10. Eu falo, agora sim. Agora eu guardo o dinheiro, agora eu faço o negócio ali. Ele entra no consignado com 10. Mas mesmo assim Deus é com ele. Tem esposa de oração, está lá com o joelho no chão. Aí Deus vai e bota 20 na conta dele. Ele, oh glória, aleluia. Vai lá feliz da vida, gastar os 20. Claro que eu não estou falando de todo mundo. Tem uns que são mais controlados do que outros. Mas é assim, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Eu viajo para Iguaba e estava feliz. Aí depois passei a viajar para Cabo Frio, tirei onda. Fui para Búzios, irmão. Ah, que isso? Eu tirei onda, mas você vai melhorando. Tá vendo aí? Olha aí o que Deus faz com a gente, olha aí. É desse jeito. É assim, a gente vai aumentando a distância, entendeu? Vai aumentando a distância. Eu fui até ali, Iguaba ficou perto. Vou para Cabo Frio. Cabo Frio ficou perto. Opa, aí vai. Agora eu vou em São Paulo. Ih, conheci São Paulo. Conheci Minas. Conheci o Espírito Santo. Aí agora conheci o Nordeste. Aí você vai. Assim você vai. Você não para mais. Acabou? Caramba, ele falou para acabar. Caramba. Que pessoa conveniente, gente. Olha só. Eu vou fazer isso com você vai ver só. Eu vou fazer isso com você. Eu vou fazer. Espera. Fiquem até a última palestra que você vai ver o que eu vou fazer com ele. Fiquem só. Pode passar. Pode passar? Acabou mesmo, né? Cadê Biel? Biel, corre lá, Biel. Aí, passou. Então eu vou correr, porque senão eu vou apanhar. Né? A hierarquia é posto, né? Ainda é militar para completar. É complicado. Então, algumas dimensões do bem-estar psicológico. Falando do bem-estar psicológico necessariamente. Autoaceitação. Se você não se conhecer e não aceitar a sua essência, aquilo que você é, você vai ter dificuldades sérias em prosseguir. Deus te fez com um propósito específico. Eu sempre também falo isso. Às vezes a pessoa passa a vida inteira querendo achar um propósito. Você é um propósito. Consegue entender isso? Quando Deus fez a mim e a você, Ele fez com um propósito muito específico. Um propósito de vida, um propósito de continuidade, um propósito de pai e filho. Então, o nosso maior propósito é viver com felicidade e abundância. Porque é isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Então, aceite aquilo que Deus tem na sua vida. Procure dominar o ambiente. O que é dominar o ambiente? Se relacione bem. Cultive relacionamentos. O pastor Isaías mandou parar, mas eu amo a vida dele assim mesmo. É normal, eu amo a vida dele. Ele não faz isso sempre, gente. Fica calmo, acalme vossos corações. Procure ter relações positivas. Gere autonomia, mas essa autonomia em nome de Jesus. Não é autonomia espiritual. É autonomia humana. Você não precisa de ninguém para tomar uma decisão.
Você precisa você e Deus, é uma decisão vertical. Claro, mas Jonas, eu sou casado, eu sou casada. Claro, aí você tem uma lateralidade em que você precisa comungar, em que você precisa conversar, porque senão a decisão não vai ser completa. Mas entenda que na hora de você comprar uma roupa, se aquilo gostou, se você gostou, é uma decisão simples, tome. Decisões simples precisam ser tomadas de forma simples, decisões complexas precisam ser tomadas de forma complexa. Então, para de demonizar a decisão e de endeusar a decisão. Porque tem coisas no dia a dia que só você vai poder fazer. Deus já falou com você muitas vezes e você simplesmente não ouviu. Porque eu sempre falo, né, pastor? Às vezes fica aquela necessidade da gente ouvir aquela voz que vem do alto. Eis que te digo. Eu ainda não ouvi. Estou esperando. Deus quiser, antes de eu ir embora, vai. Crescimento pessoal, propósito de vida são coisas fundamentais. Como eu falei, o teu propósito é de vida. Viva e viva bem, viva com abundância. Viva nos caminhos de Deus. Viva no propósito de Deus para você. E você não vai errar. Não tenha dúvida disso. Pode passar? Parou de novo. Acho que estão querendo que eu vá embora mesmo. Aí, foi. Algumas contribuições, a gente já falou da maioria delas, está ali para ilustrar vocês, as apresentações vão ficar disponíveis depois, né, no nosso site. Cultive o otimismo, qual é o benefício do bem-estar dentro da igreja? Quando a gente estimula o bem-estar psicológico, vai cultivar o otimismo das pessoas, vai estimular a presença, porque vai ser um ambiente agradável, onde as pessoas vão querer ter comunhão, vai esclarecer os pensamentos, promover conexões, porque a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Quando eu tenho comunhão com os que estão ao meu lado, a palavra é uma só, o entendimento é um só, o raciocínio é um só, o direcionamento é um só. Amplia a cultura do amor e da celebração, aumenta a sensação de segurança, reforça a obediência, fortalece a liderança e a fé. Um bom ambiente, um ambiente sadio, um ambiente saudável, um ambiente salutar, fortalece aqueles que estão no ambiente. Então, se você é pastor, se você é líder, cuide das pessoas que estão à sua volta, proporcione a eles um ambiente salutar, um ambiente agradável, e você vai ver um povo muito mais fiel, um povo muito mais engajado, um povo muito mais otimista, um povo muito mais voluntarioso, porque eles vão entender que eles estão no lugar certo, fazendo a coisa certa, debaixo da autoridade certa, e principalmente para a pessoa certa, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Passe. Desafios psicológicos atuais, já falamos de vários deles, como isso afeta os pastores, olha aí, ó, passa. Pode passar? Como eu falei, como é que um líder hoje consegue estar atualizado num mundo que nunca está atualizado? Isso machuca, porque quanto mais você faz, mais você tem para fazer. Olha outra coisa importante, como é que eu inovo dentro desse contexto, mantendo a palavra? Aí a gente conversava, né, pastor José? Culto de Halloween. Isso existe, tá? Mas vamos, existe. É sério. Eu não vou dizer onde é que é, mas existe. Culto de Halloween. Tô atualizadaço. Tô meio endemoniado, mas tô atualizado. Estereótipos sociais criados na igreja. Todo pastor é 7-1. Você vai dar dinheiro para pastor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, estão subestimando a minha e a sua inteligência. Quer dizer que a gente é um bicho burro, ignorante, que Deus não colocou a sabedoria no nosso coração e nem no nosso entendimento. Pelo amor de Deus. Não tem esse estereótipo, lute contra isso. Barreiras mentais e crenças limitadoras. O pastor está falando, vamos romper, vamos vencer. O líder está falando, não, vamos evangelizar, vamos ganhar vida. Aí o outro fala assim, mas está sol. Ninguém nunca passou por isso aqui. Os pastores da DEVEC não passam por isso, tenho certeza. Mas está sol, eu não vou. Porque eu ainda não dormi bem. Não, meu filho, passou mal, não, fiquei vendo filme até 3 da manhã. A gente ora pela vida dele. Medo, angústia, ansiedade, depressão, o julgamento.
O líder, o pastor, ele tem uma forte tendência à depressão, gente. Se coloque no lugar dele se você não é. Você ouve um monte de coisa e não pode compartilhar com praticamente ninguém. Coisas que muitas vezes te machucam e que você tem que cuidar. Pessoas que muitas vezes falam mal de você e você tem que ajoelhar e olhar para a vida dela. É desse jeito. Deus ajuda. Já está ajudando, você está aqui. É? E a não perder a sua própria essência. Isso é o fundamental. O pastor, ele tem que ser ele, independente de qualquer coisa. Isso são fortes questões psicológicas que todos os dias os líderes e os pastores estão trabalhando. Se você não tinha essa noção, passe a ter a partir de agora. E quando eu falo de liderança na igreja, eu estou falando fora, eu estou falando de você marido, de você mulher dentro de casa, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa. Isso também te afeta. E a gente precisa estar psicologicamente centrado para não passar, para não deixar isso afetar mais ainda a nossa vida. Pode passar? Então, o que fazer para ter um ambiente saudável e acolhedor? Passe. Duas coisas fundamentais. E as outras vêm a reboque. Primeiro de tudo, quebra a barreira. Chegou alguém perto de você, não afasta ela não. Ela tem defeito, mas você também tem, tá? Talvez ela tenha inclusive mais qualidades que você tem, mas Deus te ama do mesmo jeito que ama ela. E depois, pode passar? Quebrou a barreira, a pessoa se sentiu confortável, construa pontes. Empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro, é se colocar junto com o outro. É passar pelo que o outro está passando do lado dele, junto com ele, para ele, por ele, tendo Deus como direcionador disso tudo. Empatia é isso. Porque é muito fácil, não, eu sei do que você está passando, sabe mesmo? Está vivendo aquilo? Complicado. Pode passar? Promova a integração, fortaleça a liderança, consolide uma visão, isso é fundamental. Invista no conforto, reconheça potencialidades e recompense conquistas. Seja transparente e ame as vidas ao seu redor. Promova momentos de descontração. Seja alegre, crie um ambiente saudável, crie um ambiente alegre. Promova quem está do seu lado. Não é porque ele está do seu lado, que ele está mostrando potencialidade, que ele vai tomar o seu lugar, não. O teu lugar é teu e ninguém toma. Se você for para sair dele, é para sair para algo melhor. Tenha certeza disso. Se você fizer bem feito, ninguém tira o espaço que Deus deu para você. Pode passar? É importante a formação psicológica, gente? Sim ou não? É óbvio que é, passa. Para quê? Para entender a mente humana, para entender a si mesmo e principalmente para ajudar as pessoas. Esteja pronto a ajudar. Ah, Ior, mas eu preciso de ajuda. Mas é nesse momento que Deus vai te colocar para ajudar outra pessoa. Pode ter certeza do que eu estou te falando, porque eu já passei por isso diversas vezes. Comunique-se melhor, potencialize os aconselhamentos, atue positivamente na vida das pessoas. Pode passar? Uma mensagem importante para vocês. Antes dessa mensagem importante, só para contextualizar a questão da diferença entre o psicólogo e o pastor. O psicólogo, ele não pode te direcionar, ele só te confronta. O pastor, ele tem a obrigação de te direcionar. O aconselhamento cristão, ele te confronta, tal como o aconselhamento psicológico, só que a diferença é que você tem um guia, você tem um manual de instruções, você tem uma bússola, o Waze espiritual. Que é o que, gente? A Bíblia. Você confronta, você faz entender e você direciona à luz da palavra de Deus. Então, a diferença do pastor para o psicólogo é que o pastor tem obrigação de mudar a vida da pessoa. Pesado, né? É. Se alguém aí queria ser pastor, quer ainda? É só para perguntar mesmo, né? Para a galera ficar ligado. Mas a mensagem é muito importante para vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção agora. Pode passar. Acalmem vossos corações. A palestra acabou. E o pastor Isaías não vai brigar comigo. Pode passar.
Leiam essa frase, volta lá, para que vocês não esqueçam que o mundo não tem o poder de dizer quem você é. Quem disse o que você é e o que você seria é o próprio Deus. Então, você não pode, e em nome de Jesus, não vai ser definido por um diagnóstico, porque você possui a essência do próprio Deus dentro de você. Fiquem com Deus. Pode aplaudir. É forte. Como ele passou do horário, vocês vão ter 10 minutos a menos de intervalo. A culpa é dele, não tira foto com ele. A palestra dele fica mais rápida. Quero passar aqui as mãos do meu amigo, professor, doutor Johans de Oliveira Esteves, certificado de participação do primeiro Congresso de Teologia da Faculdade Vitória em Cristo, ministrando a palestra Psicologia e Igreja. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.